Na versão Almeida Revista Atualizada, diz o seguinte: e ao que quer demandar contigo, e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Vamos curvar as nossas cabeças e orar mais uma vez? E pedir a Deus que ilumine a nossa mente e o coração? Deus, mais uma vez aqui estamos pedindo ao Senhor por misericórdia. Nesta manhã, reconhecemos o Teu senhorio e sabemos que a iluminação da palavra do Senhor, ela não vem com o intelecto humano. Não é pelo esforço, não é pela capacidade humana, mas é pela iluminação do Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, nesta manhã te pedimos perdão dos nossos pecados, aquilo que temos impedido, Senhor, aquilo que impede a nossa comunhão plena contigo, que o Senhor quebre agora em nome de Jesus. E que nesta manhã a tua ação, a boa ação soberana do Senhor, esteja sobre a nossa mente e coração. Tira, Senhor, de nós toda a dispersão do mal, tudo aquilo que não provém de ti, toda perturbação do maligno. Esteja conosco, é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema de hoje, então, o ensino é sobre demandas e litígio. Quando eu devo pleitear e quando eu não devo pleitear. Quando eu devo demandar e quando eu não devo demandar. Quando eu devo sofrer o dano. Essa é a questão maior. O último ensino o nosso último estudo, que nós viemos a lembrar aqui, fazendo uma rememoração aqui, também foi muito próximo, foram os 2 versículos anteriores, né? Foi o 38 e o 39, que falou sobre olho por olho, dente por dente. Quem está participando do pequeno grupo aqui vai saber muito bem do que a gente está fazendo e do que a gente está estudando. Se você não está no pequeno grupo, né? O Silvio está aqui na minha frente, o líder do ministério, eu quero incentivar você a participar, porque isso é questão de sobrevivência espiritual. É muito importante você estar no pequeno grupo. E lá no pequeno grupo, nós temos estudado e aprofundado cada vez mais na palavra e no ensino de Jesus. E lá no versículo 38, se puder projetar para mim, está escrito o seguinte, só rememorando aqui aquilo que nós estudamos domingo passado com o pastor Jesus e também nos pequenos grupos. Olha só, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. O que vocês, agora uma provinha aqui no domingo de manhã, o que vocês aprenderam com o ensino de domingo passado? Quais são as leis que foram imperadas aqui no Velho Testamento e agora qual é a lei do Novo Testamento? Está lá no ensino do PG de semana passada. Alguém se lembra? Isso, Nina, perfeito. Lei da retribuição. Olho por olho, dente por dente. Então, se alguém me feriu, eu tenho o direito de retribuir na mesma moeda. Então, se é mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, dedo por dedo, olho por olho. Então, lei da retribuição. Ouviste o que foi dito? Velho Testamento. Novo Testamento, Jesus, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Lei da gratuidade. Então, no Antigo Testamento, eu imperava a lei da retribuição. Então, bateu, levou. Fui ferido, tenho o direito de ferir. Agora, Jesus diz, ei, algo lá, espere um pouco. Não resistais ao perverso. Se alguém lhe bater numa face, volta-lhe a outra.
Então, essa é a lei da gratuidade. Amém? Eu escrevi isso e eu achei esse texto muito importante. E essa frase me marcou o meu coração aqui, ó. O exercício pleno do direito não trará plenitude ao coração. Se você tem o direito e às vezes você quer exercer o seu direito, você pode fazer isso, mas isso não trará plenitude ao seu coração. Ou seja, você não vai ficar plenamente satisfeito, por mais que você tenha o direito de exercer o seu direito. Então, no Novo Testamento, impera-se a lei da gratuidade. Agora, o texto nesta manhã. Estamos falando sobre litígio. Estamos falando sobre demandas jurídicas. Quando eu devo e quando eu não devo. Quando eu devo me abster. Quando eu devo sofrer o dano. Ser um discípulo de Jesus nunca foi uma tarefa fácil. Se alguém pensa ao contrário aqui, meu amigo, você achar que ser discípulo de Jesus, andar na contramão do mundo é algo fácil para você, eu digo que talvez você está com a concepção um pouco errada. Porque andar na contramão do mundo é fazer força contra a correnteza. Então, ser discípulo de Jesus nunca foi uma tarefa fácil. Jesus nos chama e nos incentiva a não praticar a injustiça. E também não nos apegar com veemência ao nosso direito. Não devemos, como discípulos de Jesus, nos apegar com veemência ao nosso direito. Entende que existem pessoas que são feridas ou são prejudicadas, entende que o direito dela vale mais do que qualquer outra coisa e a pessoa deve exercer o seu direito acima de qualquer coisa? A palavra de Deus nos incentiva que nós devemos sofrer o dano. Nós não devemos nos apegar ao direito. Nós não devemos apegar a essas coisas, porque o mais importante é o nosso dever do que o nosso direito. Nós devemos sofrer o dano e nós devemos abrir mão. Pastor Hernandes Dias Lopes, em um dos seus comentários, diz que mesmo quando somos desonrados, constrangidos ou privados de nossos bens, devemos reagir de maneira que reflita os valores do reino de Deus. Será que se eu agir desta forma, tentando me apegar cada vez mais ao meu direito, como ficará o reino de Deus? Como serão os valores do reino de Deus? Será que eu estou refletindo o reino de Deus? Essa é a pergunta para você, nesta manhã. Então, o direito é algo que traz, é bênção para nós. A palavra de Deus nos incentiva e a palavra de Deus nos aponta. E ela traz ordem para a nossa sociedade quando temos os limites, os marcos, os direitos. Mas muitas vezes você, por força maior, por às vezes incorporar aquilo, sentar em cima do seu direito, você vai além do que deveria fazer. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o exemplo para nós. Jesus, por mais direito que tinha de usar
as suas prerrogativas de divindade, ele preferiu ser humilhado. Humilhado ao ponto de cruz, morte, e mesmo assim, ele fez isso por amor. Entende aqui que nesta manhã nós estamos falando sobre a não apego e não com veemência ao uso do direito? Então, Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usurpou a glória de Deus. Jesus, mesmo tendo direito de exercer a sua divindade, ele não o fez. Ele preferiu seguir a vontade do Deus Pai e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Em uma das versões aqui, que é a Nova Almeida atualizada, ela vai trazer um pouco mais de clara evidência aqui sobre esse texto citado pela manhã. E se alguém quiser processar, olha só, nós estamos lá em Mateus capítulo 5, 40 e 41. Em uma outra versão, aqui está dizendo a palavra processar. É algo mais direto ainda. Se alguém quiser processar você e tirar sua túnica, deixa que ele também leve a capa. A gente precisa entender e contextualizar um pouco sobre o que é túnica, o que é capa, né? Porque, às vezes, a linguagem do Novo Testamento, ou a linguagem bíblica, ela não é contemporânea a nós. Então, a linguagem aqui sobre capa, sobre túnica, nós precisamos esclarecer um pouco mais para trazer também um direcionamento ao entendimento de vocês nesta manhã. A linguagem aqui desse texto é uma linguagem de demanda jurídica. Então, a pessoa está devendo algo e foi levada até o juiz, então é uma demanda. E essa demanda mostra que precisa-se haver algo, aqui nesse caso a linguagem é de túnica e capa, e existe uma diferença aqui nessa lei, na lei judaica. E eu quero trazer um pouco mais para vocês aqui, qual é a diferença de uma para a outra. A túnica seria para proteger o corpo. Será que dá para projetar aí? Eu trouxe uma imagenzinha. Isso. Obrigado. A túnica seria algo para proteger o corpo. Era uma veste pessoal, geralmente uma camisa longa de linho ou de algodão. Então, essa era uma túnica no Velho Testamento. Ou seja, aquilo que te protegia, aquilo para não te deixar nu, é sua vestimenta. Já a capa era uma roupa externa, do tipo de um grande cobertor, que além de servir como cobertura, ele também servia para dormir. Aquelas pessoas que não tinham recursos, aqueles escravos que não tinham casa, que não tinham lugar onde ficar, ele dormia com a sua capa. Era assim que a pessoa dormia. No Antigo Testamento, no Velho Testamento, no Novo Testamento, os escravos dormiam assim, no relento. Então, não tinha uma cobertura, não tinha um lugar para ele dormir. Então, há uma diferença muito grande. Se alguém vier e tomar a tua túnica, entrega-lhe também a capa. Mas onde está a problemática aqui desse texto? E para a gente entender um pouco mais, há uma grande diferença entre túnica e capa. Há uma diferença de valor entre túnica e capa. O que o Velho Testamento traz para nós aqui sobre a diferença de um do outro? Êxodo 22, versículo 26 e 27, diz o seguinte: se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, ou seja, a sua túnica, lhe restituirá antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, e a veste do seu corpo, em que se deitaria. Ou seja, se você pegar
demandar com uma pessoa, falar assim, ó, você está me devendo. Eu preciso pegar como penhor a sua capa. Você pode pegar durante o dia, porque durante a noite você tem que devolver. Você precisa devolver porque ele não tem lugar para dormir e essa é a cama dele. Esse é o vestimento. E na Palestina a gente sabe que o inverno é rigoroso. Imagine passar uma noite somente com a túnica. Então a capa é de fundamental importância para a sobrevivência humana. Então o texto está dizendo assim, Jesus diz, se alguém lhe tomar a capa, a túnica, entrega-lhe também a capa. Ou seja, não se apegue a nada. A túnica é diferente da capa. A capa é algo que vai trazer conforto para o seu corpo. A capa é algo que vai te proteger do frio. Mas Jesus mostra que você deve fazer, além de entregar a túnica, você deve também entregar a capa. Olha como esse texto é forte e como esse texto traz a reflexão sobre os nossos direitos. Até onde vai o seu direito? Até onde vai a necessidade de empregar o seu direito? O que Jesus está querendo dizer aqui? Se alguém quer ditar aquilo que é menos valioso, túnica, se alguém quer tomar sua túnica, ofereça-lhe também aquilo que é mais precioso. Que até mesmo a lei diz que você tem o direito de tomar a capa no final do dia. Jesus está dizendo, ei, se alguém tomar a sua túnica, entrega também a sua capa. Gostaria que você refletisse até aqui o que foi falado. Em que você tem se apegado? Qual é o direito tão importante na sua vida que você não abre mão dele? Então, o texto nessa noite, nesta manhã, é justamente falando sobre a diferença entre até onde eu posso ir demandar com o meu direito. Até onde eu devo esticar a mão e tomar aquilo que é meu. Até onde eu devo seguir e sentar em cima do meu direito. Há pessoas que se apegam aos direitos, que gritam por seus privilégios e não estão dispostos a subtrair nada. Nada. E nós estamos vivendo numa sociedade assim. Nós estamos vivendo uma sociedade hedonista, egocêntrica, onde o direito da pessoa é muito mais importante do que o direito coletivo. O direito individual, ele é mais importante do que o direito coletivo. Esses que pensam dessa forma, que querem se agarrar ao direito, e não olham de maneira coletiva, esses estão longe do caminho do Senhor Jesus. Esses estão longe de ser discípulos de Jesus. Esses não conseguem reconhecer a Bíblia como fé e prática. Eles não conseguem. O exercício pleno do direito, mais uma vez eu digo aqui, ele não vai trazer saciedade plena ao coração. Porque a vingança, ela pertence a Deus, ela não pertence ao homem. O exercício do direito, ele não pertence ao homem, ele pertence a Deus. Nós devemos marcar o nosso coração nesta manhã de que o exercício pleno do direito quebra o amor e impede a reconciliação. Quando eu exerço o meu direito, muitas vezes eu estou quebrando o amor e muitas vezes eu estou impedindo a reconciliação. Por isso que é melhor sofrer o dano. Por isso que muitas vezes é melhor dar um passo atrás. Por isso que muitas vezes é melhor rever os nossos valores. É importante a gente rever os nossos valores.
quando devo ou posso abrir mão do meu direito? A palavra também nos ensina que nós devemos exercer o nosso direito. Agora, quando? Como? Até que ponto? Né? Isso é importante. Paulo, olha só, o exemplo de Paulo aqui é o exemplo mais importante para nós, onde ele traz direcionamento de quando ele exerceu o direito dele. E existem 2 textos aqui importantes para isso, para a gente refletir. Paulo não titubeou em usar seus direitos de cidadão romano diante das autoridades que o julgavam. Lembra quando Paulo foi para Filipos, lá junto com Silas, em das suas viagens missionárias? E lá ele expulsou aquele espírito da menina adivinhadora. E aí os donos da menina requereram o direito. Foi lá, bateu em Paulo e Silas, aprisionaram ele. E Paulo fez o quê? Depois de um tempo, Paulo falou, olha, vocês acorrentaram e bateram no cidadão romano. Meus amigos, aqueles homens tremeram na base. Por quê? Porque Paulo requereu o direito dele. E isso foi importante. Para o quê? Para o progresso do Evangelho. Então aqui é um bem comum. Paulo não estava requerendo o direito dele próprio, mas estava querendo ficar livre da prisão para continuar pregando o Evangelho de Deus. Entende a diferença do exercício do direito aqui? Então, Paulo, lá em Filipos, quando ele foi preso, açoitado, ele falou, alto lá, eu comprei o direito de ser cidadão romano. Isso me custou bons valores. E agora eu posso exercer esse direito. Vocês bateram no cidadão romano. E isso não é lícito. Então, antes de me libertar, chamem as autoridades. Chamem as autoridades. E lá, Paulo e Silas foram libertos da prisão. Outra oportunidade que Paulo teve também de exercer o direito foi lá em Jerusalém. Quando Paulo foi preso no templo, após ser acusado injustamente pelos judeus de estar profanando o local do templo. Então, Paulo também exerceu o seu direito ali. Então, é importante a gente distinguir aqui o exercício do direito a pleno vapor, o exercício do direito a qualquer preço, porque eu tenho o direito. Você precisa muitas vezes rever os seus conceitos e entender, será que isso glorifica a Deus e o reino de Deus? Será que isso envergonhará os planos de Deus? Será que isso envergonhará o progresso do Evangelho? Um cristão deve sofrer o dano, injustiça, e se isso lhe for imposto por força maior, e se esse sofrimento realmente vai glorificar a Deus. Neste caso, eu preciso pensar, será que eu ajo exercendo o meu direito ou não? Mateus capítulo 5, estudamos sobre isso, sobre as bem-aventuranças. Olha só, Mateus 5:10. Bem-aventurados perseguidos por causa da... Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Nós devemos e temos o direito de exercer o nosso direito. Porém, muito mais feliz é aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Demandas e litígios, mais uma vez aqui, esse é o foco do texto nessa manhã. Pastor Jesus nos traz para trazer uma maior claridade ao nosso entendimento, para a gente entender um pouco mais do que a palavra de Deus diz e como o mundo se comporta nos dias atuais. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, vai falar muito bem sobre a demanda de litígios que tinha dentro daquela igreja. Irmão que estava demandando litigiosamente contra irmão.
Irmão que estava requerendo o seu direito contra outro irmão. Quem era o juiz dessa causa? Um juiz iníquo. Uma pessoa que não conhecia o Evangelho. Imagine isso para o crescimento do Evangelho. Meu Deus, isso era uma vergonha. E Paulo escreve: meus irmãos, vocês têm o poder de julgar os anjos. E você está colocando pessoas que não conhecem o amor de Deus, não conhecem o amor de Cristo, para julgar as demandas pessoais de vocês. Vamos ler lá o texto? Olha o que o texto diz. É um texto um pouco longo e eu gostaria de ler com vocês. 1 Coríntios 6, de 1 a 8. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Opa! Espera aí. Eu estou tendo uma contenda com meu irmão e quem vai julgar não são os santos, são os injustos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois, acaso, indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, construís um tribunal daquele que não tem nenhuma aceitação na igreja. Ou seja, você está tendo briga, litígio contra o seu irmão, e você vai construir um tribunal aqui que não tem nada a ver com vocês e não conhecem vocês, não sabem quem são vocês. Para vergonha vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vocês? Opa! Não tem ninguém entre vocês que consiga trazer uma unidade de pensamento aqui? Será que não tem ninguém que consiga trazer um senso comum entre vocês? Precisa ir para um litígio? Precisa ir para um juiz iníquo? Que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? É uma pergunta. Olha só. Essa é uma condução do próprio apóstolo Paulo, aquele que requereu o direito dele. Será não é melhor você sofrer a injustiça do que você trazer outras pessoas de fora para julgar a sua causa? Meu irmão, até que ponto? Por que não sofreis antes o dano? Pergunta. Por que você não sofre antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. Vocês mesmos fazem a injustiça e vocês mesmos fazem o dano. E isso aos próprios irmãos. Até aqui. O texto é muito claro para nós. Jesus nos incentiva que aquele que tomar a sua túnica, entrega também a capa. Algo que no Velho Testamento diz que se alguém tomar a sua capa, deve devolvê-la até às 6 horas da tarde. Porque você precisa dormir com ela. E aqui o apóstolo Paulo nos incentiva também. Ei, sofra o dano, sofra a injustiça. Não chame ninguém de fora para julgar a sua causa. Não traga uma pessoa iníqua que não tenha concepção cristã para julgar as suas causas. Mas você sabe por que isso acontece? O texto está dizendo aqui, é porque vocês é que causam o dano. É porque vocês é que provocam a injustiça. Esse é o reino de Deus. Esses são as pessoas que estão na comunidade. E nós precisamos entender
E o texto nos diz, para que sejamos discípulos de Jesus, nós precisamos sofrer essas coisas. O próprio Jesus fez isso. Jesus sentado no alto e sublime trono. Ele abriu mão da sua glória. Ele sofreu dano, foi humilhado. Morreu, morte de cruz, humilhado. Quem somos nós diante da atitude de Jesus? Tendo direito, não exerceu o seu direito. Outro ponto importante aqui nesta manhã, para a gente pensar sobre esse texto e trazer mais claridade sobre o nosso entendimento. Se você for escandalizar o reino de Deus por causa de uma demanda judicial, não faça. Pense bastante sobre isso. Se for escandalizar a igreja de Deus e o evangelho, é preferível sofrer o dano. Sofra o dano antes. Também lá, a referência aqui para nós é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Então, pense, reflita, não haja como o mundo nos incentiva a agir. Não ande, não sente, não come essa comida que o mundo nos oferece. Coma a comida de Deus, se alimente da palavra de Deus. É isso que traz norte para a nossa vida. É isso que traz paz para o nosso coração. Porque o exercício pleno do direito, mais uma vez aqui eu reitero, o exercício pleno do direito não trará satisfação ao coração. Jamais. Porque essas coisas, elas provêm do próprio Deus. A justiça plena e perfeita, ela não é humana. A justiça plena e perfeita, ela vem do próprio Deus. Porque é uma justiça que traz paz, é uma justiça que traz equidade, é uma justiça que traz equilíbrio para a sociedade. Então, o exercício pleno do direito, mais uma vez aqui eu reitero, não traz plenitude e não trará saciedade ao coração. Amém? Conclusão. Já estamos caminhando para o final. Eu não vou abrir perguntas, pastor Josué, porque senão o pastor Jesus não está aqui para me defender. Mas Deus sabe de todas as coisas. O cristão, muitas vezes ele pensa primariamente em seus direitos. Mas, principalmente, ele deve pensar não em seus direitos, mas sim em cumprir os seus deveres. Olha, você tem uma coisa muito difícil para o empreendedor, é aquele que está trabalhando junto com você, está ali dentro da sua empresa, e ele se preocupa mais com os direitos dele do que com os seus próprios deveres. Esse cara parece que ele não conseguiu fazer a aculturação dentro da empresa. E aquele cara que está ali a todo tempo, não, isso eu não faço porque não está no meu plano de execução. Ah, eu não vou fazer porque saiu fora do meu horário. Ah, não, isso aqui é desvio de regra e conduta. Eu não vou fazer. Porque essa pessoa está muito mais preocupada com o seu direito do que propriamente com seus deveres. E, normalmente, essas pessoas, elas olham mais pelos benefícios do que propriamente os seus deveres. Não em seus privilégios, mas em suas responsabilidades. Então, o cristão, ele deve se preocupar mais em executar os seus deveres do que requerer os seus direitos. Ele deve se preocupar mais em suas responsabilidades do que propriamente em seus privilégios. O cristão é alguém que coloca a glória de Deus
e a edificação da igreja além dos seus direitos. Ou seja, eu me preocupo mais com a comunidade, eu me preocupo mais com o meu irmão, com o meu próximo, do que propriamente comigo mesmo. Esse é a cultura do reino. A cultura do reino é me preocupar mais com o meu irmão, é me preocupar mais com o próximo, é me preocupar mais com o outro. Aquele que defende os seus direitos e os seus privilégios até a morte, dentro ou fora da igreja, nós não podemos diferenciar isso, meus irmãos, nessa manhã. Domingo é o domingo da igreja. Segunda-feira é perna para quem tem. Você se vira, aqui é soco, porrada e bomba. Segunda-feira não está nem aí, vamos atrás de tudo e não importa com ninguém. Na verdade, nós somos uma só pessoa, tanto na igreja como também fora da igreja. Nós não podemos diferenciar o nosso padrão de cristão. Nós devemos ser cristão também no nosso trabalho. Onde quer que colocamos os nossos pés, devemos ser cristãos de verdade. Dentro ou fora da igreja, está muito longe de caminhar e de ser discípulo de Jesus. Amém?